O que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? Será que pecado é... Pecado... Será que pecado é... Vamos ver o que é pecado? Então, o pecado, olha só. O pecado, ele é tudo aquilo que você faz que não é a vontade de Deus. Deus deixou ali as suas ordens muito claras, suas leis claríssimas daquilo que pode e daquilo que não pode. Aquilo que não pode é pecado. Simples, né? E aquilo que pode, você pode estar usufruindo livremente, que é algo bom que Deus ter deixado pra gente. Como é que eu sei que aquilo que eu estou fazendo é pecado ou não? Sabe como é que você sabe? Exatamente por conta da conduta. A conduta moral cristã, ela está toda centrada na Bíblia Sagrada. Então, se você quer saber se aquilo ali que você está fazendo é errado ou não, você tem que dar uma olhadinha lá na Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes a gente é induzido por uma cultura que ela é antibíblica. Então, se a gente está envolvido com isso, então a gente está fazendo coisas que está achando que está normal, que está tudo bem. E aí não é assim. As coisas ela deve ser feita da forma que o próprio Deus deixou para nós. Então, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você desobedece à ordem divina. Se a ordem divina, uma das coisas que eu gosto muito de eu sempre ficar olhando é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos lá é ótimo para a gente saber se a gente está pecando ou não. Por quê? Porque é exatamente uma lei que ela é feita pelos dedos de Deus. Essa lei é uma instituição moral, é algo que Deus deixou assim para você dar uma olhada do tipo assim, deixa eu ver se eu estou pecando. Aí você dá uma olhadinha lá, primeiro mandamento, não adorar outro Deus. Aí você observa em você, será que estou adorando algum Deus? O que eu estou fazendo? E aí, é a partir de aí, como é muito fácil você encontrar os 10 mandamentos, toma cuidado para você não chegar naquele 10 mandamentos que ele foi corrompido, né? Retirou aquilo que a Bíblia Sagrada diz e aí colocou no lugar, em algumas posições, algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus deixou. Mas eu posso estar deixando para vocês aqui nos links. Eu não acho que não precisa, né? Mas eu posso deixar aqui onde você encontrar os 10 mandamentos. A partir dele, você vai saber se você está pecando ou se você não está pecando. Então, o que acontece? Quando você for dar uma olhada, nunca olhe só para um ângulo só. Olhe por vários ângulos. Quando Deus fala, não faça imagem de esculturas, o Senhor está pedindo para não fazer imagem mesmo. É aquela imagem mesmo de barro, você pega lá e faz aquela imagem de barro e ali você usa aquela imagem de barro como um amuleto da sorte. Então você observa que um amuleto, a gente acha que não é nada, mas aquele amuleto ali está carregando ali um espírito demoníaco. Então quando o Senhor ele mostra para nós aquilo que pode, aquilo que não pode, ele está nos protegendo das garras de Satanás, tá? E esse pecado, ele infiltra em nós na parte espiritual, ele inicia lá na parte espiritual, porque a gente vai contra Deus, a gente, em vez da gente obedecer o que ele pede, a gente vai contra ele. Esse pecado, ele vai para uma natureza psicológica. A natureza psicológica é quando você sabe aquilo que é certo ou errado, aquilo que nós aprendemos como certo e errado. E
ela é como se fosse um carro condutor que chega até na parte física. Então, esse pecado, ele nasce dentro dessa paisagem psicológica. Na realidade, ele inicia lá na parte espiritual. E aí, ele vai crescendo na parte psicológica, porque se você não entende que aquilo ali é certo e na realidade é errado, você vai estar fazendo aquilo ali muito bem e nada vai estar trazendo para você aquele pensamento de eu estou errando contra Deus. Você vai estar fazendo aquilo livremente, sua consciência não vai estar pesando. E quando o Senhor deixa as Sagradas Escrituras para nós ver como modelo, para a gente saber aquilo que Ele quer, aquilo que Ele gosta, o que não gosta, Ele não deixou por um acaso. E só para vocês entenderem que o pecado, ele continua e vai até na parte física. Então, quando aquela pessoa, ela chega e mata alguém, na realidade, aquilo ali já iniciou bem no princípio, ele reiniciou muito bem atrás. Inicia-se então na separação na parte espiritual, a parte que quando a pessoa separa de Deus. E essa separação, ela ocorre lá no jardim. Então nós já temos e a gente já tem essa separação de dentro de nós. Se a gente não correr atrás de entender que tipo de separação é essa e se tem algum jeito de a gente unir de novo a Deus, a gente vai ficar sempre com aquele desfalque, como se tivesse sempre faltando alguma coisa. Então, assim, aquele vazio mesmo que ele é existencial, que está em todas as pessoas, esse vazio ele não é por um acaso. Não é só você que tem, todos têm. E esse vazio ele chega até nós através da separação, que foi do pecado. E Cristo nos une com Deus de novo, depois da sua morte salvadora. Então, gente, a pessoa que matou, na realidade, ela já tinha quebrado o seu laço com Cristo, o seu laço com sua fé, o seu laço com o Criador. E quando ela quebra, então, na parte psicológica dela, já foi colocado ali que não vai ter problema nenhum ela fazer aquilo, e ela vai lá e executa na parte física. E isso é interessante porque a parte física são os frutos do pecado. A parte psicológica e a parte espiritual nada mais é do que o próprio pecado. Então, o pecado, para vocês entenderem, é tudo aquilo que nós fazemos que é contra o que Deus deixou escrito.